Olá a todos, sabemos que acabamos de começar esse webinar e há muitos de vocês ainda tentando entrar. Vamos esperar um minuto ou dois antes de começarmos para permitir que todos tenham a oportunidade de fazer o login e acompanhar desde o início. Nos dê então 1 ou 2 minutos e já já vamos começar. Obrigado. Okay, thank you so much, everyone. We're going to go ahead and get started. And I know some of you are still logging on, so I hope that you'll be able to Eu join us and espero find que this session todos tenham a really useful. possibilidade de se juntar a nós nessa sessão, To que é get us tão started, útil. just want to say Então, a vamos quick word of começar. Eu hello gostaria de to falar everyone. um Good olá morning, good para todos, afternoon, bom and dia, good boa evening from tarde wherever in the e world you're boa joining noite, us dependendo today. de onde você My name is esteja se Jamie juntando a nós Wynn-Besson, hoje. and Meu I'm the nome é Senior Jamie Program Wynn-Besson e Manager eu sou for uma Advanced Human Project Rights Manager and Senior Conservation today. para And a on equipe behalf de of conservação de IUCN direitos USA, humanos. I want to E thank junto everyone for com a taking time to IUCN join and US confirm this AAD, session. eu gostaria As de you all agradecê-los know, por we estarem aqui recently nessa opened the sessão. call Como for todos sabem, proposals abrimos for as individuals in chamadas inclusive and para sustainable a environments and RISE, rights que é Resilient, challenge Inclusive and to Sustainable address Environment, gender-based que violence, tem um suicide, desenho para and domestic endereçar violence esses programming. And desafios today we welcome de all of meio you in ambiente person e or via our resiliência, Guide Your inclusão e application to sustentabilidade. respond to any of the Temos então as questions you may have. applications que vamos falar a Next respeito e slide. poderemos responder a quaisquer perguntas. Próximo slide, por favor. And we also want to remind that before we continue, Então, eu we want to gostaria de just be lembrá-los, antes de mindful of the fact that this continuarmos, session does nós address queremos então issues that relate to many alertá-los intersections de of que há intersections of alguns violence. assuntos que vão It ser can be discutidos em uncomfortable relação setting à the stage for violência com some, base em and that's gênero because we aim e to que create a podem safe ser um space to pouco discuss alarmantes challenging ou topics that que pervade our sejam society muito and limit chocantes. our collective Mas nós work. queremos We want to então usar encourage you to nosso be trabalho aware, coletivo and we para thank you for being here encorajá-los and a demonstrating participarem. interest in how Obrigado to por end estarem gender-based aqui e violence demonstrarem and interesse prepare for gender de equality here in lidar our com local essas elections. barreiras ligadas Next. às questões de violência com base de gênero. Now, before we get started, we do Antes have de some virtual começarmos, housekeeping nós temos to então share with you algumas all. coisas sobre First, uma most reunião important, virtual para please comentar. know that interpretation Primeiramente, is available today saibam que a in interpretação Spanish, está French, and disponível hoje em Portuguese. espanhol, francês e On the bar, if português. you see there's a Na globe in the parte da bottom right barra to inferior, click on your vocês vão ver no navigation lado panel, direito um select that, ícone do the globo, language channels will e aí appear, você and pode you can selecionar, select the clicando language you ali, prefer. a língua que você Please quer also be escutar. aware that this Também session is estejam being cientes de que a recorded and it sessão will está be sendo available on our gravada e website vai and on ser YouTube disponibilizada no in nosso multiple website languages. e no And YouTube we em have todas as microphones línguas. muted to minimize E também connectivity nós temos disruption, então but it doesn't mean that please microfones que don't vão ser record during the event. mutados para aqueles The que não session is estiverem the complete falando, opposite of that. We mas warmly não que encourage you não to use queremos the Q&A engajamento, é o function contrário, here queremos que in the Zoom vocês usem a system função so that you can submit Q&A, questions, que é notes, para so that we perguntas can e clarify respostas, também na and parte respond to inferior you da during the tela, de maneira que Q&A at the possamos end. responder as And perguntas so no there are final. those who have already Então, para submitted some aqueles que questions já during submeteram the algumas webinar perguntas registration. Thank you durante o for doing that. registro do We webinar, can discuss the agradecemos content and we'll e temos also então address some a of the specific possibilidade de questions if endereçar you are algumas in the dessas queue. perguntas que já I also want to recebemos. share a Eu very, também very big gostaria de thank you to compartilhar, Jamie então, um Wynn, as obrigado a well as toda a our partner equipe at por trás da USAID that cena, makes por this assim session dizer, possible. tornando Finally, essa I'd like to thank our IUCN essa commissions reunião for uma supporting possibilidade. today's event E gostaria and também de Amplifying the agradecer Call às and nossas IUCN's counter comissões por proposals. ajudarem, So, então, a a big thank you to lidarmos the com esses Department of desafios. Education and Obrigado à Communication, Comissão de DEC, Educação e Commission on Comunicação, Environmental, a Economic and Social Comunicação Policy, SEAS, CEM, Commission on a Ecosystem CIS e Management, também a and the World Commission on CEC Environmental e a Law, WCE. WCEL. Next slide, please. Próximo slide, por favor. Now, it's my privilege Bem, to é introduce to you um two prazer very special leaders at USAID acompanhá-los and e IUCN. First, I'd introduzi-los, like to invite apresentar-lhes Jamil a Bijou Jamil for some Bidio remarks. Jamila serves as e the Charles co-coordinator for Karangawa. gender A Jamila equality é and a Senior women's empowerment Coordinator in the para Office of Igualdade the de Gênero e Administrator at Empoderamento de Mulheres USAID. no escritório do Prior to joining administrador da USAID, USAID. Jamila has served at the Antes Council of disso, ela já Formulations, serviu como the White formulações House, de the conselhos National Security Council, the e State Conselho de Department, and the Segurança Secretary of Nacional the no Department of Departamento Defense, de Defesa and the U.S. americano Mission to the e African também Community. na Ms. Missão Bijou has Americana para a led the Comunidade verification Africana. launch of the U.S. Ela government's first já National Action mostrou Plan on Women, Peace, and participação Security, também and
em programas do governo americano ao empoderamento de mulheres, e ela também recebeu um prêmio que chama-se Superior Honor, entre outros. Ela também já trabalhou na ONU com a coordenação de assuntos humanitários em Nova York, Etiópia e Iraque, assim como a Jordânia, e também tem experiência em ONGs. Jamila, a palavra está com você. Thank you so much. It is such a pleasure to be with you all. Thank you for taking the time to join us today. Muito obrigado por estarem I comigo want to aqui thank hoje. you as well Conosco, na for realidade, eu working gostaria de to agradecê-los pelo prevent and trabalho que vocês respond to fazem para prevenir e workplace violence responder and violência com base em violence gênero e também against women, questões recognizing how climáticas e do meio critical ambiente, this work is reconhecendo to a enabling importância disso no elevated sentido de working possibilitar practices as in mulheres a serem empoderadas nesse joining us tipo de all ação. today. Vocês If you're estão se juntando a essa interested in ligação hoje, a essa reunião, USA's work porque estão in interessados e technology comprometidos com esse programs. trabalho e agradecemos por isso. USAID is committed to Então, a making progress in USAID getting está progress comprometida in em ter um tackling gender based progresso violence avançado e around the contínuo world, nesse tipo including in the de assunto environment ao redor and do mundo, sectors, and incluindo também o enabling setor women's ambiental, leadership e in all para forms, including in proporcionar a gender access. liderança feminina We have em articulated todas as these goals questões. Nós specifically in articulamos, então, SIMPLE and our especificamente, climate por exemplo, strategy, which na nossa estratégia recognizes that climática, que advancing gender reconhece, equality então, and que elevating women essa as questão de leaders is igualdade de key to gênero delivering on climate depende muito outcomes. de elevar as We mulheres also a recognize posições that de SIMPLE liderança para in termos bons USAID's desfechos. gender Também body governance reconhecemos que a empowerment program, USAID which tem um provides departamento só direct para isso que guidance provê to our agency with orientação para a regard nossa to the agência, key issues mostrando que a surrounding igualdade de gênero é USAID's chave governance and no sectors, sentido do including setor que climate vai lidar com relationships. recursos To e, advance s- these e priorities, we departamentos. Para recognize avançar that essas prioridades, nós individuals must reconhecemos live que os free from indivíduos têm violence. que ser This livres de means violência. supporting efforts Isso to inclui address dar and mitigate suporte risks de immediately esforços in the para environment and climate sectors. temos então Household, a presença, community level, tanto no and nível da comunidade, institutional como dos lares, stakeholders. como da sociedade em To geral, advance de this mulheres na effort, we liderança. welcomed our Para partnership with avançarmos, nós demos a IUCN. boas-vindas à Together, nossa we launched a study in participação com a 2019 IUCN. on Lançamos um linkages estudo em between gender 2019 based violence sobre and the os environment, links which sobre was a generated to violência e o provide ambiente, que national and criou um diálogo intergovernmental nacional e policy. intergovernamental no sentido The das findings of políticas. that report Então, inspired the os creation achados of deste this RISE relatório inspiraram a strategy. criação do As we RISE came e together desses to challenges. À invest medida more que and support decidimos more investir leaders on the mais e ground apoiar who are mais working to líderes que promote estão a trabalhando para meaningful promover, então, participation uma and participação action from significativa e people in liderança climate ativa das action mulheres nas to ações ensure climáticas e the para first process garantir is que protecting existe us progresso from na risks proteção das of mesmas do violence. resto de outros tipos de Over a month violência com ago base in em gênero. Washington, Um D.C., mês we atrás, had em the Washington, privilege to come nós out tivemos o together to privilégio de nos celebrate the juntarmos para 2022 apresentar winners of the os RISE vencedores de strategy. I was 2022 do fortunate enough to RISE meet Challenge. incredible leaders E nós who encontramos come from incríveis Kenya, líderes que vieram da Indonesia, Quênia, da Thailand, Indonésia, da Philippines, Tailândia, Cambodia, Filipinas, Mexico, and Camboja, Serbia, México and they are e advancing Sérvia. E eles estão innovative, avançando, estão informed, inovando, thoughtful fazendo responses to make informação em progress in their respostas communities responsáveis in em different relação às environment and comunidades em climate diferentes sectors to ambientes e address setores gender-based climáticos violence para and enable endereçar women violência de leadership. gênero e aumentar a We are liderança committed das and mulheres. Estamos eager to continue our comprometidos e support ansiosos para by continuarmos o leading nosso efforts suporte e around the para acharmos world, novos driving parceiros innovative ao redor do mundo, solutions to levando mitigate soluções significant inovadas environmental para impacts. mitigar, então, We are os eager to problemas hear aqui from you mencionados. about Estamos your ansiosos por ouvir sobre opportunities. vocês em To relação às everyone joining oportunidades que us vocês today, thank enxergam. you all Então, for a your todos que estão interest conosco in aqui hoje, muito and your obrigado pelo support seu of the RISE interesse, pelo Women's seu Challenge. We apoio encourage you para to o nosso apply to join challenge, us para o to help nosso protect desafio everyone's e health and por safety and ajudar a proteger a contribute segurança as e areas to a environment and defesa de climate. cada um, segurança e I'd defesa de also cada like to pessoa. thank Eu também gostaria de IUCN and agradecer IUCN a colleagues for their UCN leadership and pela hard sua work, for liderança e seu hosting trabalho today's duro, webinar, por and for serem their anfitriões do webinar de hoje e exercise pelo in the win trabalho of the no sentido de 2023 RISE selecionar os Challenge. novos We know vencedores do that without desafio you, de it's impossible 2023. because of Nós the sabemos que incredible sem work vocês that nada all of you seria are doing possível, around the sem o world. apoio de So vocês ao thank redor do you mundo. for Então, that muito work. obrigado Thank por you esse for your trabalho, muito leadership obrigado pelo in seu partnering with interesse us. e a parceria And we look conosco. forward E to nós the estamos ansiosos opportunities pela ahead. oportunidade, pelas Thank you, oportunidades IUCN again. à nossa frente. Mais uma vez, obrigado à Thank you IUCN. so much, Jamila, to you Muito and your incredible obrigado, team. As I Jamily. always say, we Nós always temos uma appreciate equipe the incrível. Sempre leadership dizemos that que nós isn't agradecemos a necessarily listening to liderança things, but also que não só a yourself sua with equipe your e a personal UCN leadership and traz, also your mas a personal sua investment. liderança Thank pessoal. you so much. Então, We're muito pleased to meet obrigado you. We're a Catalyst.
USAID é realmente um fator catalisador e realmente vamos compartilhar isso nas próximas sessões. Agora, Charles Carango vai se juntar conosco. Ele é um profissional ligado às questões climáticas e de desenvolvimento. Ele já serviu como o chefe da IUCN para a região africana e construiu recentemente um programa forte, um portfólio em Ruanda. Em 2020, ele foi, então, o substituto da equipe para restauração de algumas questões na África e também trabalhou com instituições não governamentais ah, ligada à resiliência. Hoje em dia, o Charles é chefe do Soluções com Base na Natureza e a gestão do Hub da IUCN. Ele já trabalhou com outras empresas anteriormente. Charles, muito obrigado por se juntar a nós e por oferecer mais contexto e encorajamento neste sentido. A Thank you palavra very está com much, você. for that Obrigado, Jimmy, introduction. por essa introdução, por essa Again, apresentação great gentil. meeting with Jamil. E Thanks a lot for this eu já opportunity. encontrei também, Looking forward to working agradeço também a with Jamil this program. e agradeço o encorajamento que esse programa Very nos pleased to be traz. here Estou this afternoon. muito feliz de Might be a estar morning for aqui some of you, so I'm nesta manhã ou saying nessa tarde, good dependendo de afternoon quem in the está, capital onde late está. or too early. Então, bom But that dia, boa shows the tarde. commitment, Mas isso mostra o interest comprometimento e that all of you interesse have que todos to de continue vocês to têm para impact continuarmos a impactar the globe with the o very work we're globo doing. Thank you very com much. aquilo que estamos Mostly, I'm very fazendo. happy to Eu be também here estou muito feliz em with estar aqui, USID on this principalmente com a specific session. USAID, Last nessa year's sessão announcement, específica. O COP27, anúncio ano on the passado do nature-based solutions COP27, roadmap, onde essas further soluções e o mapa reinforced de the soluções importance of reforçaram a nature-based solutions. importância de The American and soluções com US base national na leadership natureza e a commitment to importância da nature-based liderança do solutions governo to drive americano e o climate seu action compromisso para together. termos ações climáticas em As the climate conjunto. crisis À continues medida que a crise unabated, climática putting continua, vulnerable communities eh, the nós hardest temos and comitês making worse global que inequalities. devem fazer, então, as Nature-based solutions desigualdades remain a globais critical contribution desaparecerem e fazer uma towards a contribuição global chave change, em relação à not mudança only for global, climate não adaptation apenas and para mitigation, questões de but adaptação also climática e supporting mitigação, biodiversity mas também conservation, dando apoio health, a questões de poverty conservação, eradication, food and water security, erradicarmos a as well as the pobreza, other assim como societal também challenges that we outros face in desafios da society. sociedade que nós vemos todos os However, dias. it is No important to note entanto, that é nature-based importante solutions saber are not substitute que for the rapid nós phase out temos of que fossil pensar no que está acontecendo em resources. relação aos They combustíveis can, however, fósseis. provide Então, one isso side of the pode climate prover, mitigation então, issues alguns in pensamentos the em relação às Paris Accord necessidades to climáticas reduce the e os intensity of objetivos de climate Paris, hazards reduzindo a by intensidade dos 26%, perigos saving up em to 300, 26%, quite a lot of servindo in numbers a here, quase 393 billion 393 US bilhões, dollars perdão, de by dólares 2025. até 2225. IUCN pioneered the concept of nature-based solutions E several sim, years foi ago, pioneiro no and conceito. this started building on the work that Isso others have começou been doing no over the trabalho que years. nós temos And feito. this has been leading, if not Isso levou scaling up, a driving towards segurança integrity e capacity avanços em in nature ações for people and for climate. respectivos à Policy natureza e action, também às pessoas, policy action, and e também understanding no desenvolvimento da that política e uma helps base nations legal and communities being more resilient to climate que change. apoia a resiliência Nature-based das solutions have comunidades. As already been soluções na defined base da by the natureza IUCN World já Climate foram Conference assim in Hawaii in definidas 2016, and most of pelo the definitions encontro no AI em suggest the 2016, action to protect, com safely ações manage, para and proteger restore e ecosystems manter e that restaurar address climate sistemas effectively naturais and adaptively, de forma eficiente simultaneously providing human well-being e, simultaneamente, de and proporcionar às biodiversity. pessoas This soluções e definition benefícios. was Esta recently definição endorsed and approved by UNEA foi Fund in aprovada 2022, em and the global 2022 community from that time have e a now comunidade endorsed the global, definition desde of então, nature-based solution. segue It's essa also important definição. to note that this definition put quite a lot of accent É not just importante on climate reconhecer change que essa mitigation, definição but also to enfatizou a questão das development reações à solutions crise that do can clima, protect, mas também as restore, soluções na and help the base community. da gestão da natureza. We are really encouraged that from, as we speak É today, muito the decision positivo on a the basis ver of the UN hoje Advocacy on que, climate change, através SDG for biodiversity, desse and tratado, SDG for
e as iniciativas das Nações Unidas degradation and combating em contra desertification. da degradação do Also, other solo multilateral environmental agreements global, including Ramsar, among others, e outras organizações, iniciativas, inclusive a Aranza, address the global crisis that the planet is estão facing. enfrentando a But crise also, global the que policy role is enfrentamos. seen as a Essas complementary to soluções na human base da rights, natureza addressing apoiam poverty, ou são compatíveis com os sustainability, direitos and health. humanos e a Because proteção if the deles, solution, como appropriate, as soluções na base da should be natureza properly managed precisa ser, and can be ter uma contributed gestão to address orgânica, poverty, food security, water security, isso among others. promove a segurança It is important com to note respeito the ao role of direito à nature. comida. Nature É plays a crucial role in importante contributing ver to que our as health and soluções development. na base da Humanity natureza respect and equality mantêm o includes the most respeito at-risk communities das and young people, comunidades and e, this em particular, as means that mulheres, we will need to adhere to strict social and e environmental se deve safeguards for our respeitar well-being. I'm just proud to say that esses IUCN direitos de maneira appreciates your fundamental. contribution on this. But also, I'm glad to see a great dedicated team of IUCN, my É muito colleagues, bom ver um who are time working muito dedicado que alongside me trabalha in the team junto to continue conosco to drive nessa this iniciativa positive impact e so that que IUCN can effectively trazem esse tipo de apoio participate positivo but also benefit from às the mulheres innovation e and the também risk of gender-based às violence and soluções na base da nuclear natureza, systems and communities that we all would have wished to depend on. e são as soluções que Thank you nós for todos joining us teríamos today. querido. And as we launch Muito this obrigado. is a turning moment Então, in nesse our momento commitment de to combat lançamento, and take devemos leadership in agradecer global challenges that a vocês por face sua humanity. participação I'm no glad compromisso you a essas found this useful soluções and looking forward to frente às working with you. ameaças Thank you que very o much. mundo enfrenta. Muito obrigado. Thank you, Charles. Indeed, it's crucial that as the globe is working to meet its climate goals, that we have an emphasis on addressing social Obrigado, Charles. É realmente inequalities, crucial que o mundo issues, cumpra as suas metas and fully climáticas, com agree ênfase that em we're in enfrentar the os desafios IUCN, sociais. where we're E not looking concordo only at plenamente que addressing estamos orgulhosos de estar na environmental IUCN, onde não but estamos also apenas being able to trabalhando para harness promover uma the abordagem baseada em direitos humanos para NBS, mas também trabalhando para salvaguardar e tomar medidas contra a violência de gênero e as relações Today's session ambientais e was held at the Center for climáticas. Gender-Based Violence and Environment Linkages Center, which is hosted by IUCN A under sessão de hoje é organizada coordination of pela the Gender-Based Violence and Environmental Environmental Linkage Linkage Center. Center, Our GBV-ENV, goal today hospedada is to help pela empower you through IUCN discussion, sob sua work, and parceria learning de eventos em gender no meio ambiente com a USAID. that you're trying to Nosso implement objetivo hoje é ajudar a capacitá-lo a se inscrever para financiamento de desafio de bolsas RISE. Por isso, esperamos que você ache a sessão informativa. Agora, voltando ao resto da nossa agenda de hoje, primeiro compartilharemos uma visão geral do desafio de subsídios RISE e dos temas prioritários para 2023. Juane Tamakirti nos guiará pelo processo de inscrição e requisitos de elegibilidade, antes de revisar algumas perguntas. Depois teremos uma sessão de perguntas e respostas, portanto, envie seus comentários durante a sessão de hoje através do sistema de perguntas e respostas. Se tem perguntas durante a sessão, por favor, pode colocar assim na ferramenta de perguntas e respostas. Isso quer dizer não através do chat, sim pela ferramenta, tá? E agora vamos fazer um questionário rapidinho, é uma enquete. Temos duas perguntas para vocês e também encerraremos a sessão de hoje. Vocês podem ver aqui essas perguntas. E essa primeira pergunta, você tem confiança, ou a medida de confiança que você tem no momento de fazer solicitação de RISE 2023? Tem quatro opções que você não tem, tem muito pouca confiança, alguma confiança, muita confiança e muitíssima confiança. Podem agora responder, por favor?
great. Hopefully everyone's had a chance to answer to that poll question. Agora, The second esperamos que question todos is, já how responderam. confident do you feel Para a about segunda implementing a pergunta, thematic focus em que throughout medida the você está Integrated seguro Assessment and Planning in com 2023 respeito ao in enfoque relation to climate temático do change, RISE, climate solutions, and climate mitigation? com If you respeito a could essas please answer these soluções questions de in two. mitigação One, de not confident problemas at all. de mudança de Two, highly clima? confident. Very confident. And three, Nada seguro, extremely confident. So we'll leave this al- in for just a minute to give you all a chance pouco to have your thoughts. seguro, bastante seguro ou muito seguro. Okay, great. Hopefully that was enough time for everyone to respond. So thank you so much for sharing your insights. It really helps us with future programming. Next slide, please. Muito obrigado. Agora, This week, the globe is próximo celebrating World diapositivo. Environment Day, and actually many stakeholders are right now gathered in Bonn for the 58th Essa semana, enquanto o edition mundo celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, muitas partes interessadas estão reunidas na cidade de Bonn, na Alemanha, para a sessão de órgãos ou subsidiários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, onde está iniciando um balanço global para avaliar o progresso em direção ao Acordo em Paris. Além disso, também ocorrerão discussões sobre mecanismos de financiamento de perdas e danos. Entre essas discussões importantes, há a necessidade de garantir financiamento climático responsível ao gênero e socialmente inclusivo, que leve em consideração as realidades vividas que mulheres e meninas enfrentam em particular. Por quê? Porque, embora haja um consenso cada vez maior de que mulheres e meninas devem ter um lugar igual para contribuir com sua liderança, perspectivas e funções tão necessárias para ajudar a virar a maré na degradação ambiental, perda de biodiversidade, o aumento de poluição e a crise climática, eles ainda enfrentam barreiras significativas. Não apenas as políticas e abordagens neutras em termos de gênero continuam a afetar negativamente a equipe, mas também ignoram a presença da violência de gênero como uma barreira para a ação ambiental e climática. Também ignora as maneiras pelas quais a mudança climática piora a violência que mulheres e meninas enfrentam à medida que os recursos diminuem e a competição e o conflito aumentam. Por esse motivo, esse ano, o desafio de bolsas RISE está em busca de projetos que abordem a violência de gênero e atividades que trabalham na mitigação das mudanças climáticas, soluções baseadas na natureza e soluções climáticas naturais. Nosso objetivo é construir mais ações e conhecimento sobre construção de segurança e dignidade a partir da violência de gênero para que todas as pessoas participem. Como é que nós sabemos sobre todos esses desafios? Em 2020, a IUCN publicou um estudo global sobre violência de gênero e vínculos ambientais. Descobrimos que a violência de gênero é usada para negociar e reforçar privilégios existentes e desequilíbrios de poder no acesso e controle da terra, recursos naturais, biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Essas dinâmicas são exacerbadas diante dos estressores e ameaças ambientais, desde a perda da biodiversidade, os impactos das mudanças climáticas, as atividades extrativas. Constatamos também que a violência de gênero é utilizada para moldar e controlar o trabalho ambiental e a defesa do meio ambiente. Aqui na tela você pode ver alguns exemplos específicos relacionados com esta rodada de financiamento de desafio de bolsas RISE. E vamos ver que esses assuntos são seríssimos. Nossas economias, meios de subsistência, saúde e bem-estar dependem fundamentalmente da natureza. À medida que a mudança climática piora, ele desencadeia uma reação em cadeia de impactos. As perdas resultantes do ecossistema e da biodiversidade aumentam os riscos ambientais, sociais e econômicos para as pessoas, e o mesmo é verdade para a violência de gênero. À medida que as mudanças climáticas pioram, vemos o aumento do casamento infantil como mecanismo de enfrentamento de curto prazo por parte das famílias, vemos o uso da violência física, sexual, psicológica para afastar as mulheres de pais ligados à gestão, uso e controle de recursos naturais, e um aumento da violência doméstica de parceiros íntimos em casa, à medida que as mudanças climáticas afetam os meios de subsistência e o estresse doméstico. Como esse slide mostra, há muito potencial para crescimento econômico e progresso climático em soluções baseadas na natureza, soluções climáticas naturais,
e estratégias de mitigação climática. Por isso é crucial que se volte cada vez mais para essas soluções, também estejamos abordando questões de de violência baseada no clima e vínculos ambientais e climáticos, ao mesmo tempo que protege a ação climática contra a violência baseada em gênero. Nesta rodada de financiamento do RISE, há uma oportunidade de usar soluções baseadas na natureza. Acreditamos que o desafio de concessões do RISE é um caminho fundamental para alcançar seus objetivos, porque apresenta uma oportunidade única de trabalhar com o apoio e colaboração da IUCN e das partes interessadas relacionadas para contribuir com um novo corpo de aprendizado em setores relacionados ao meio ambiente e ao clima sobre como proteger e integrar a programação sensível ao gênero, que inclui a consideração cuidadosa pela segurança de mulheres, meninas e outras pessoas. O desafio de subsídios RISE demonstra como prevenir, responder e mitigar o risco de violência de gênero em contextos ambientais por meio de programação com foco no meio ambiente e no clima, contribuir para prevenir os danos e promover a conservação e a ação climática mais inclusiva, todos juntos realizando os direitos das mulheres e meninas de se engajar, participar e liderar com segurança nesses espaços. Vamos ver dessa diapositiva aqui que estamos mostrando, que é chamado de propósito do ano passado, recebeu um total de 375 inscrições, uma indicação da crescente demanda por soluções de financiamento para lidar com a violência baseada em gênero e os vínculos ambientais. Até o momento, o USAID realizou 2 rodadas do desafio de doações RISE, apoiando 9 projetos em 8 países. Em 2022, os desafios de bolsas RISE foi transferido para a IUCN em nossa parceria com a USAID no agente. Fizemos uma chamada no ano passado, premiando 5 projetos em 7 países que começaram sua implementação esse ano. Os beneficiários se concentraram na construção de novas parcerias entre programas ambientais e organizações focadas na violência baseada em gênero para adoptar abordagens de prevenção. Nas últimas 2 rodadas, o desafio de subsídios RISE envolveu e beneficiou quase 15 mil partes interessadas. E mais de 96 mil partes interessadas indiretas. Um total de mais de 2 mil pessoas foram treinadas. 71% dos indivíduos treinados relataram maior conscientização sobre violência baseada em gênero. Construir parcerias e organizações de outros setores foi uma experiência nova para alguns e foi fundamental para gerar impacto e construir capacidade de aprendizados institucionais. Também ajudou a impulsionar mudanças institucionais no nível de política e programação com políticas de salvaguarda e nova programação ambiental, integrando prevenção e resposta à violência baseada em gênero para garantir a participação segura das mulheres. Também incluiu a importância do engajamento dos homens e também na prevenção exposta a VBG. E a RISE também tenta ajudar comunidades dentro daqueles que dão as doações, as verbas para as bolsas, amplificando então o impacto conjuntamente. Com esse desafio, as pessoas bolsistas vão se juntar na construção de capacidade e cocriação de uma agenda dos impactos possíveis. Além disso, eles também vão se beneficiar do nosso network, incluindo países, comissões, organizações de povos originários e especialistas em meio ambiente, empoderando então e aumentando a atenção de maneira que possam amplificar os seus impactos em nível global. A IUCN também vai dar apoio com a construção de capacidade e as ferramentas necessárias para alcançarmos os impactos e aprendizados que são o nosso objetivo. E então agora é meu prazer apresentá-los a Rouhani, que Rouhani é senior na IUCN, perdão, e ele vai dar insights para a nossa plateia hoje, daqueles que estão querendo aplicar para essa bolsa. Então, por favor, a palavra está com você. Obrigado, Jane, e obrigado a todos que estão se juntando conosco online hoje. Estamos empolgados de estarmos aqui. Meu nome é Rouhani e eu trabalho com a IUCN e eu vou mostrar o processo de aplicação e os requerimentos de elegibilidade nos próximos slides.
Bem, aqui nós temos então uma visão geral sobre as propostas do desafio RISE. Nós temos então um escopo que vai focar em violência com base de gênero e a ligação que isso tem com o meio ambiente, levando a soluções para questões climáticas, tentando mitigá-las. Nós temos 6 prêmios, variando de 100 mil a 400 mil dólares, num período de implementação de 18 a 24 meses. Mais de 100 países são elegíveis para aplicar este The ano. application process As includes aplicações e submitting seu an processo expression of incluem a interest via submissão e a European expressão de Commission, interesse and até 30 eligibility de changes junho, there will be e a depois de um limited screening de invitation below the elegibilidade, full haverá proposal. então 20% das ideias que Partnerships serão are a convidadas para requirement and also participar. require that at E least também one nós partner requeremos must então que pelo have an menos um in-country dos presence participantes and tenha uma we also presença no encourage seu país, community-based e também organizations to be encorajamos integrated organizações into com the base nas initiatives like comunidades this. a se integrarem nessas estruturas. This year, we will have a two-step Este application ano teremos process. então um processo de Expression of 2 interest is a passos, limited ou seja, a invitation expressão to de eligible interesse e organizations to depois develop a também um written proposal. convite a Expression of interest organizações application elegíveis também consists of para several fazerem parte steps, dessa proposta. including Isso downloading inclui necessary vários forms, passos, como por exemplo fazer o evaluations, download de providing formulários, applicant contact reconhecer information, recebimento, providing lead applicant acesso à organizations informação, information, provendo então informação sobre a sua eligibility organização, questions, and then the algumas questões de technical expression of elegibilidade e interest. também These are as 4 questões questions. técnicas. Essas And são finally, 4 you will need perguntas. to E upload the finalmente vocês RISE vão precisar declaration fazer that o you upload downloaded in da the first step, declaração RISE que and vocês also fizeram submit the download no applicant primeiro and passo, partner e organizations' também registration trazer os documents. documentos de registro das organizações The parceiras. expression of interest stage will open O on September estágio de 30th expressão de at interesse 11:59 ah, p.m. Eastern vai Standard até Time. 11h59 Once the da stage noite, closes, horário eligibility da screening will be zona conducted, and de, expressions of da, do interest will fuso be horário selected for the first proposal EST. stage E based on tudo the será overall então eligibility submetido com and base nas alignment questões de with the RISE elegibilidade e o Industrial alinhamento 2023 com os objectives. objetivos At this do stage, you do RISE not have to 2023. develop a Neste budget, ponto, a vocês não têm que plan, or a desenvolver ainda um plano timeframe. de atividade ou um You orçamento. will only have Vocês vão to apenas ter que develop these if you are selected desenvolver for the isso se full forem implementation. selecionados para o processo final de In the aplicação. second step, No applicants will segundo be that passo, are os invited to aplicantes complete their são technical convidados a applications, continuarem a fazer então submit uma their aplicação application through técnica, the same online platform submetendo that you are using to essa submit your proposta expression of interest. usando a mesma Technical plataforma que application usaram para a review and expressão de testing will interesse. also require a Então, full activity esse planner, formulário será um pouco offering mais a detailed profundo revision of e IUCN vai exigir, por requirements for the exemplo, social management algumas questões assessment de system conclusão and de alguns assessment program. formulários e questionários Those da selected for IUCN. developing a Aqueles proposal will selecionados be para notified desenvolver a by proposta July técnica vão ser 31st and notificados submit até their julho proposals by 31 August e vão 27th at submeter 11:59 p.m. até Eastern Standard Time. agosto, dia 30, às 11h59 do fuso horário EST. Expressions of interest must A be written expressão de and interesse submitted deve using ser the online escrito e application submetido usando platform então a available at plataforma online, SSMI. The que a gente chama de application SME system and Apply, forms are e esse available in sistema English, e os formulários French, estão disponíveis and em inglês, Spanish. francês e espanhol. Applicants that wish to Os submit their aplicantes application que in queiram fazer a Portuguese should submissão em submit using português the devem English or Spanish submetê-las usando platform. o We are canal not de accepting português, applications in any other perdão, de languages espanhol at ou this inglês. time, Não and aceitamos handwritten aplicações em outras documents will línguas not be neste momento, accepted. e Prior documentos certified entregues work manualmente for não RISE serão Next aceitos. Challenge and related Então, cohort a língua programming and principal training para o nosso is projeto do English, RISE é em including the inglês, review processes, the incluindo os processos de communications, revisão, interviews with comunicações, prospective applicants, entrevistas and the due e diligence também process. o They will all processo be de conducted in diligência. English, so Todas please serão keep this in conduzidas mind. em inglês, então, por favor, tenham isso em mente. So, switching Bem, gears and getting então, into falando um pouquinho de um assunto eligibility diferente agora e requirements. falando sobre os requerimentos de Multiple proposals can be elegibilidade. found at the A RISE Next proposta Challenge pode ser website that is encontrada no available in 10 website do languages, RISE e está in disponível em English, 4 French, línguas: Spanish, inglês, and francês, Spanish. espanhol e português. It is really important that É you muito read through the full importante que proposal vocês leiam, document. então, The esse full necessary documento, de information, medida que including todas as application informações process, necessárias the para o processo de timeline, and all aplicação, the o eligibility timeline, todos requirements os are found requerimentos in de this elegibilidade document. estão dentro The desse eligibility documento. requirements Os include requerimentos de elegibilidade incluem, geographies, por exemplo, geografias applicants, elegíveis, partnership aplicantes, requirements, subject parcerias e matter seus requerimentos, requirements,
requerimentos programáticos, requerimentos administrativos, e também inclui uma seção sobre o que o RISE não vai custear e o que são os aplicantes não elegíveis. Mais uma vez, eu gostaria de reenfatizar que nós temos esse documento, que é muito importante de ser lido antes de você submeter as suas aplicações. Uma vez que você faça a submissão, você não pode fazer mudanças na sua aplicação, você precisaria deletar a sua aplicação e começá-la novamente. Nós temos que ter esse documento entregue até o dia 30 de junho. Então, esses projetos têm que ser implementados em uma ou mais de uma parte elegível. Temos vários países elegíveis e estão todos listados aqui. Vocês podem achar essa lista também no documento Call for Proposals, que é a chamada para propostas. Então, falando um pouquinho agora sobre os aplicantes elegíveis, o desafio RISE está aberto para legalmente registrar locais, regionais, nacionais ou internacionais organizações, como, por exemplo, ONGs, organizações com base na comunidade, organizações de povos originários, as organizações da sociedade civil e assim por diante. Então, eu já tirei uma foto aqui do documento Call for Proposals, mas vocês podem achar essa lista na seção 4.2 no documento Call for Proposals. Por favor, observem que governos e outras entidades não são elegíveis, também não são elegíveis como parceiros. Para uma lista de aplicantes não elegíveis, vejam a seção 4.8 do Call for Proposals. Você pode apenas engajar governos e entidades públicas como partes interessadas do projeto, stakeholders. Parcerias é um outro requerimento de elegibilidade. As parcerias são um requerimento para o desafio RISE e da aplicação de expressão de interesse que deve claramente identificar os seus parceiros. Se você der exemplos de parceiros que você poderia ter, mas você não claramente identifica um parceiro, a sua aplicação vai ser considerado como inelegível. Como eu já disse anteriormente, notem que os governos e as instituições públicas não são aplicantes ou parceiros elegíveis e podem apenas se engajar como partes interessadas. Vocês têm que submeter, então, a aplicação com seu líder e com seus documentos de registro para confirmar a elegibilidade e a presença local. E como eu já mencionei alguns slides atrás, este será o último passo que vocês fazem antes de você submeter a sua expressão de interesse. Presença local. Os aplicantes têm que já ter uma atividade proposta com ajuda local, ou ser uma organização local, ou ter, por exemplo, um parceiro local que vá ao encontro dos requerimentos para parceria. É também mandatório que um deles esteja ligado a uma organização que tenha a capacidade, a conectividade para criar mudança em seus próprios países e comunidades. Em termos de requerimentos pragmáticos, temos alguns, então eu vou falar sobre a resposta em primeiro lugar. A expressão de interesse tem que endereçar o escopo, propósito e objetivos do desafio RISE, endereçando questões de violência climática e com base em gênero conjuntamente dentro das suas comunidades, com engajamento de todos, com centros de sobrevivência, de trauma, com empoderamento das mulheres, como estratégias de evitar violência de gênero, aprendizado institucional, estratégias, ferramentas e capacidades que possam construir para o conhecimento global. Existe uma longa lista de intervenções que nós gostaríamos de ver em todos os seus propostas, e vocês vão achar isso na seção 4.5 do documento Call for Proposals. Vocês podem também encontrá-los no website do RISE Grants Challenge. Em termos de capacidade administrativa e operacional, o RISE Grants Challenge requer que as organizações tenham capacidade suficiente para permitir a implementação oportuna e profissional dos projetos propostos. Isso será analisado posteriormente durante o estágio de diligência. Os finalistas também serão revisados e
Sem exceção, nós temos então o requerimento de missões. O processo de diligência acontece mais à frente e é um dos últimos estágios. E vocês podem aprender mais sobre isso na seção 5 do Call for Proposals. E aí, em termos de outros requerimentos programáticos, nós temos então a questão da política de abuso sexual e exploração sexual, e que é para prevenir esse tipo de coisa. Os aplicantes têm que ou ter as políticas SEAH e procedimentos em relação a isso já implementados, ou incluir seu desenvolvimento como parte das suas atividades do RISE Challenge, de maneira a estar em compliance com a IUCN. O cuidado, o autocuidado e o cuidado coletivo também são importantes para estruturas em relação à violência de gênero, tendo então os participantes a responsabilidade ética para diminuir os riscos do bem-estar psicológico das pessoas e, sendo assim, na expressão de interesse, vocês terão que dizer quais são as organizações que podem incluir esses esforços e essa infraestrutura, focando a solução desses problemas. Se vocês forem convidados a fazer uma proposta completa, vocês vão ter que expandir a sua atual e incluir outros projetos, e assim como orçamentos. Por fim, o documento também cobre intervenções que o Rice Grants Challenge não vai financiar. Vocês podem achar a lista de exemplos na seção 5.7 no documento Call for Proposals. Exemplos de intervenções do Rice Challenge não vai custear incluem projetos que focam num componente único da questão. Por exemplo, um programa standalone que enderece violência com base em gênero que não está conectado com o meio ambiente. Então, nós realmente queremos ver aplicações que estejam conectando esses dois problemas ao mesmo tempo. Não, outra coisa que é importante dizer que nós não vamos custear são aplicantes que não estabeleçam parcerias com stakeholders importantes, por exemplo, organizações ambientais ou ah, comunidades locais ligadas a organizações de questão de gênero. E nós também não vamos custear propostas que estejam centradas, focadas ao redor da provisão de equipamento, construção, compra de terreno ou construção de nova infraestrutura. E, por fim, as pessoas não vão ter acesso a fundos para aquelas que estão focando apenas em pesquisa. Vocês podem achar na seção 5.7 do Call for Proposals com detalhes. Então, vamos rapidamente dar uma olhadinha aqui no website do RISE Challenge e eu vou mostrar a vocês onde vocês podem encontrar o documento Call for Proposals, assim como aplicar para o RISE Challenge. Por favor, me dê apenas um momento à medida que eu troco as minhas telas aqui. Então, estou agora nessa página da rede e aqui em cima nós temos alguns botões que indicam baixada da chamada de propostas. Vão encontrar isso em 4 idiomas: espanhol, inglês, português, francês. Você clica, aí vai abrir chamada de propostas, essa página, e vão ver a agenda, os requisitos para a solicitação. E agora estou nessa outra página. E podem ver aqui, né? Dentro do documento, nesse índice aqui, podem ver todos os elementos e pode pular para a parte específica. Por exemplo, se querem ver toda a lista de países, você clica e leva para esta lista. Então, por favor, podem repassar esse documento e ver todas as informações. Nós temos uma agenda aqui, um cronograma
as datas, has links here as os well, links our email para address, where you o can send us nosso emails, endereço etc. de correio eletrônico, de e-mail, e Here you will also find agora também vão the encontrar button to aqui click o to botão apply to the Rise Grants Challenge. And this will para actually take you realmente automatically fazer a to the sua website solicitação, where you esse can SM verify Apply, and essa express your solicitação, passionate interest application. e podem começar a lançar a sua expressão de interesse. The first step. So once you click apply on that, Então, it will indicar automatically take you uma to the expressão de interesse é o primeiro passo que leva aos próximos passos na solicitação. and take you to the SM Apply website. Então, portanto, eu vou lá, clicando aqui, e vamos ver. No momento, o apresentador está esperando a página da rede aparecer. My apologies, I had a fire alarm going off, Desculpe, but it tinha is um working. alarme de incêndio So once you get aqui into this onde eu page, you see estou. programs. Bom, estamos aqui And you click na on página de programs, programas and here e you will clicando find the Rise Grants entramos call for proposals. nessa chamada de Once you go into that propostas. page, here you see the button to apply for the Rise E Grants aqui Challenge. tem Once you esse click this botão button, para it will ask solicitar you to ou name your fazer a application. You aplicação. can name it É, whatever you would like to call você it. vai dar um nome, um título à sua solicitação e depois vai levar você para os próximos partes ou passos da solicitação. Aqui temos um resumo da chamada, os objetivos, o alcance, os requisitos, e se pode pesquisar todas as descrições e informações. E temos o link para mandar um e-mail para nós, mais informações sobre cada elemento no programa. E, finalmente, esse botão de inscrição. Agora, depois dessa sessão, agora nós vamos colocar o vídeo, gravação, né, do vídeo, que estará também nessa página da rede aqui. Vamos continuar, portanto, agora nós temos a sessão de perguntas e respostas. Eu sei que muitos de vocês já mandaram perguntas. Aqui embaixo da tela, vocês vão ver esse botão que diz QA, perguntas e respostas, questions and answers, Q&A. E também podem ver que essa parte de perguntas frequentes que consta na página da rede será atualizada até a data, o dia 16 de junho. E nós também vamos criar um botão para perguntas e respostas, também na página. E nós vamos publicar na página da rede todas as respostas às perguntas. Então, portanto, que utilizem essa ferramenta de QIA que aparece embaixo na tela. Agora, eu queria repassar algumas perguntas já apresentadas. São perguntas que eu recebi já através da inscrição que vocês fizeram. Primeira pergunta, se eu posso solicitar se não sou membro da IUCN? Resposta, sim, pode. Não é um requisito ser membro da IUCN. Está aberto às organizações legalmente registradas, nacionais e internacionais. E isso consta na parte 4,2 da chamada de propostas. E também podem ver na página da rede
com respeito aos The next requisitos. question that I received was Próxima if pergunta. As organizações indígenas ou de mulheres indígenas podem solicitar? Resposta: sim. Sim. O subsídio está aberto também para organizações e nos interessamos muito nas organizações indígenas ou de mulheres indígenas. Outra pergunta: é possível as empresas comerciais fazer solicitação? E, no caso, as empresas pequenas, são elegíveis? Resposta: sim, são elegíveis. Porém, empresas comerciais devem mostrar que os objetivos seguem o que são sem fins lucrativos, estritamente sem fins lucrativos nos objetivos. Próxima pergunta. Uma esposa comunitária baseada no conhecimento local e indígena poderia ser considerado numa estratégia nas bases das evidências científicas? Resposta: sim, pode. As comunidades indígenas, por exemplo, usam seus próprios sistemas para a registração de inscrição de terrenos e outros sistemas desse tipo. Tudo isso é possível, aceitável. Como esses bases de conhecimento são estabelecidos? Próxima pergunta. Tem algum enfoque específico nas mulheres, nos jovens ou nas meninas indígenas? Resposta: sim. Em 2023, nos interessamos por, assim, métodos interseccionais que incluem um enfoque sobre as mulheres, os jovens e as meninas indígenas, grupos que são menos representados. E nós vemos a interseccionalidade dos efeitos de danos climáticos com violência contra os direitos das mulheres e indígenas. Nós podemos mostrar evidências de outros projetos no desenvolvimento na nossa proposta? Resposta: sim. Podem mostrar provas, evidências contextuais, sim, que são relacionados. Queríamos muito ver isso. Agora vamos passar às perguntas que se apresentaram. Eu vejo uma pergunta aqui. Tem possibilidade de grupos religiosos são elegíveis? Resposta: sim, é possível. Vocês podem trabalhar em parceria com grupos religiosos também. Tem uma preferência por uma proposta local contra internacional? Olhe, não tem uma preferência para que a organização seja local e não internacional, porém, queremos sim ver uma participação por parte de organizações locais e de mulheres. O líder pode ser da proposta, pode ser local ou pode fazer parte de uma organização internacional. A minha organização pode fazer uma solicitação numa base de mais de dois países. Sim, é possível, mas veja bem, se seu grupo participa de mais de duas propostas, só pode receber um subsídio, máximo um. Outra pergunta, com respeito às entidades públicas, são elegíveis? Hum, Isso, isso significa que uma agência governamental não pode ser parceiro numa proposta? Veja bem, a agência governamental não pode ser líder da proposta, porém, podem ser, sim, uma parte participante, uma parte interessada em parceria, mas o líder não é a agência do governo. Outra pergunta. Tem países elegíveis ou tem países de
prioridade? Não, não tem países de prioridade. Todos os países elegíveis são iguais. Queremos ver participação do número maior possível de países. Utilizamos o título call ou nós outros colocamos o nosso próprio título. Vocês sempre podem dar um título como queiram e podem ser criativos no título da proposta. Outra pergunta: as instituições acadêmicas, as universidades são elegíveis? Sim, são. Porém, veja bem que as propostas baseadas exclusivamente na pesquisa acadêmica não são elegíveis. Outra pergunta: it's possible to establish consortiums for this call? Yes, it is. There are some requirements if it is a previously existing consortium, which houve outros requisitos of the call for proposals. na chamada? Sim, sim, tinha. I have another question here Outra asking if pergunta: it is possible to é possível incluir economic empowerment as well. projetos para desenvolvimento econômico para apoderar as mulheres? É possível? Sim, podem integrar projetos ou elementos de desenvolvimento econômico para mulheres, com enfoque transformativo, ou para promover o respeito por outras partes da comunidade, por exemplo, os homens, para os direitos da mulher. Isso pode fazer parte do conteúdo da proposta. Another question here that says, can an organization that has already received funding from RISE in previous editions apply for this call for proposals in 2023? Eu vi descrições anteriores. Vocês estão recebendo propostas de grupos que já receberam um subsídio? Resposta: sim, são elegíveis ainda. Pergunta: quantas propostas um grupo pode apresentar? Vocês podem lançar múltiplas expressões de interesse, porém só podem receber um subsídio. Pergunta: os ONGs regionais podem fazer uma proposta que envolve múltiplos países, por exemplo, nós temos 4 países. É possível? Sim, resposta sim, é possível. Podem ter uma proposta que inclui vários países. Just checking more of the questions. What is the amount of funding? So our proposals can be between USD 100,000 to 400,000 US dollars. Eu tenho uma outra pergunta aqui perguntando se as organizações são elegíveis para aplicar. Sim. Estou apenas olhando aqui, dando uma olhada nas outras perguntas. Eu tenho uma outra pergunta em relação ao que acontece. Deixa eu ver. Será que o segundo estágio da seleção depende apenas nas questões técnicas e nas questões de elegibilidade? Olha, a segunda fase vai passar por vários processos de revisão, questões técnicas, questões também vistas por um comitê consultivo, entrevistas. Então, é muito competitivo e todos os passos serão analisados neste processo. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Será que as organizações LGBTQ também podem aplicar? Sim, claro, podem sim. Tem uma outra pergunta aqui. Será que os consórcios de parceria têm um número mínimo requerido? Para as parcerias, você tem que ter pelo menos um parceiro, ou seja, esse é o mínimo.
A feel free to keep sending your resposta que questions. We fiquem still have some time. à vontade para continuarem a mandar suas perguntas, porque ainda temos tempo. Isso foi um comentário colocado aqui por nós. Um, Seeing a lot of partnership questions. Bem, Just estou a vendo aqui reminder muitas that we perguntas em have an relação a entire section parcerias, on e partnerships nós in the temos Call for uma Proposals seção inteira no application. I would documento just de like to aplicação say do some Call for important Proposals. responses. Então, essas One, respostas estão lá, não vou responder a todas essas so there's a perguntas. question here about Então, due existe uma diligence, pergunta aqui whether em the due relação à diligence process diligência, applies to the se esse consortium's processo se time or to aplica all ao consortium consortium ou se members. todos os The due membros do diligence consórcio. process will Olha, o conducted processo de directly with diligência the vai ser lead conduzido applicant, diretamente but com they will o have to aplicante coordinate with all líder, of the mas partners eles vão to ter que ensure that coordenar they com todos os all meet parceiros para the due certificar-se de que diligence todos requirements. estão de encontro ah, aos requerimentos. Mm. So there are questions on whether Então, há organizations perguntas that sobre se have as either just organizações que started or têm are ou a very apenas recent organization começado with 2 years ou or que less sejam muito of jovens com experience 2 anos ou menos de applying experiência, se actually elas podem aplicar. yes. E a resposta é sim. Please do keep in mind Por that favor, registration tenham em documents mente que are a os documentos de requirement, especially registração at the interest são stage, which the expressions of interest are fundamentais em certified todos the os 30th of estágios June. e So até as long o as you 30 de submit junho all of temos que your ter o registration documento documents de by expressão de then, interesse. it's Então, desde que vocês eligible. submetam seus documentos dentro do prazo, sim, vocês são elegíveis. So I have a question here. Where can we Então, tem find uma a list of pergunta aqui: projects onde é that que a have gente been acha a lista funded de under projetos que previous já rounds of foram the custeados application? em aplicações We do have a anteriores? website for the Nós RISE temos um Challenge where website you para o can Rise Challenge, see onde você previous pode winners ver with crowdfund prévios projects. You can vencedores see the com os seus winners that were projetos. just Podemos announced ver back in aqueles que April. acabaram de ser Or anunciados em you can abril. visit the RISE Se Plus você Challenge visitar, website, which is então, o linked in the website, Call for você Proposals vai document. conseguir ver isso. E existe um link dentro do Call for Proposals, que é o documento. So I have a question here Eu on tenho uma whether pergunta aqui sobre we se will provide nós funds vamos prover feedback. if your proposal does not make it Se to a the sua next stage, we would proposta não provide passar para o feedback. próximo estágio, We nós are damos um quite a small feedback. team, Nós so we temos uma can't equipe provide reduzida, então individual nós não feedback to podemos prover everybody. feedback individual a But todos. you can always reach Mas out to vocês us podem through sempre email entrar em if you would contato like conosco através do to see if e-mail we can provide e feedback. nós podemos ver se conseguimos dar o However, feedback. No please do note that entanto, por everyone will favor, be notified on saibam que the nem status todo of mundo vai ser their notificado application sobre. Perdão, todos serão notificados do through SM estágio da sua Apply. So you will aplicação receive an email through através SM de um Apply e-mail do whether or SM not your Apply, application dizendo se a sua was aplicação foi selected, ou não and you can selecionada. expect to receive E that você message pode esperar essa towards the resposta, end of essa the year as mensagem, we're getting further mais into the process of para o selection. final do ano, dentro do processo de seleção. So there seem to be several questions Então, on parece haver muitas clarification perguntas sobre pedidos de on esclarecimentos partnerships. sobre as We parcerias. encourage you to Nós partner with, encorajamos todos a if fazerem you're not an parcerias, environmental e se organization, we você não encourage for you to uma partner with an organização environmental ambientalista, nós organization. encorajamos um parceiro desse tipo. I think there was a Eu slide where we acho were que houve talking um about slide onde falamos sobre as partnerships. Let me just parcerias. go back to Deixa eu that voltar a este slide aqui, so that we can talk de about it maneira que really nós quickly. possamos falar sobre isso bem rapidamente. So in the Bem, slide it says então what nesse RISE will not slide fund. que There diz is aqui o que que a several RISE não questions vai custear, e o will not segundo fund ponto aqui applications that do significa que not nós não establish vamos a custear partnership with relevant stakeholders. aplicações que Relevant não stakeholders tenham are environmental parcerias com organizations or groups, partes local interessadas groups, relevantes, que são, community por groups, exemplo, such as community comunidades, organizations or organizações other de relevant comunidades de aspects. povos So these are the partnerships that you originários, want to de see. You want to see organizações com base na organizations that are comunidade, ou partnering aquelas que with sejam ligadas a questões environmental ambientalistas. organizations, with Então, essas communities, with organizações indigenous com peoples esses organizations, and with que eu já other independent mencionei, vendor-based
e também com organizations organizações ligadas à violência we com cannot base em work with gênero. applications that do not A gente não clearly quer ver uma state a aplicação que não partnership. claramente That's what it is. demonstre uma parceria, então este é um requerimento. Let's see what other Vamos ver aqui quais são as questions we are outras receiving. perguntas que estamos recebendo. So I'm receiving a question Então, estou recebendo saying aqui that uma the pergunta country that dizendo que they would like o to apply from país is que not eles on the list. gostariam If de they still aplicar não apply, está na lista. Ainda do assim, they eles only podem apply aplicar. from Olha, vocês só a podem group or aplicar country that para is in the financiamento eligible se você countries estiver num list? país Can que you find esteja na that lista de next países elegíveis que vocês podem achar no documento Call for Proposals. I have a question here. Can the Eu tenho project uma cover pergunta two aqui. different O geographies at the projeto same pode time? cobrir For duas geografias ao example, mesmo Uganda tempo? and Por Philippines, or exemplo, should we Uganda e focus only on Filipinas, one? ou devemos I would focar apenas em say uma? that it Olha, can be eu fine. diria que você However, pode, please do no think about entanto, how por the favor, projects pense a can be respeito de como connected é que os projetos together podem for estar the different conectados entre countries, si how they em can relação aos relate to países, each como é que eles other, se etc., and relacionam, also about e capacity. também tem que pensar na questão da capacidade. Please feel free to keep sending your Fiquem à questions in. vontade para mandarem mais There is not a perguntas se limited quiserem. number Não of existe um número partnership partners that you limitado need, but you de do need at parceiros, mas least você precisa de one pelo partner. menos um parceiro. So I have another question here. Can I apply Eu from tenho uma outra offices in pergunta. Eu one posso country, but the aplicar actions will be in de um another escritório country em where um we already país, have mas as ações headquarters? serão em outro país I think onde this ele is já a está really good trabalhando? question, Acho que é uma pergunta muito and interessante. it goes into our E slide isso that we nos had on global leva presence. So I a would encourage pensar you no to read slide que through the tivemos sobre global a presence presença local. Então, eligibility eu requirement. encorajo We que do vocês require pensem no at requerimento de least engajamento local. Nós one requeremos que organization exista with a uma partnership organização, is pelo menos based como within the parceira, country in which que the esteja dentro do país activities are taking onde as place. atividades estão se dando. So I have a question here Então, eu tenho on uma pergunta aqui where to apply. sobre You will be applying onde through the aplicar. SM Vocês vão Apply aplicar website. If you'd através like to do read website through, SM it has Apply, que eu já links to mostrei the para global vocês, proposals e o document link and também está no also documento linked de in Call the for Rise Challenge Proposals website. e também no website do Rise Challenge. I have a question here. Can a Eu tenho uma national pergunta NGO aqui. Será apply que uma alone ONG without nacional having a pode strong aplicar partnership? sozinha sem ter uma And the parceria? response is E a no. resposta é não. Partnerships are As a parcerias requirement. são um So, as I requerimento. stated Então, como just eu a little while ago, mencionei we're há seeking pouquinho partnerships tempo between atrás, nós environmental queremos ver parcerias organizations, entre organizações ambientais, community-based organizations, organizações com indigenous base nas peoples comunidades de organizations, povos and/or gender originários, and e GBV também expert aquelas organizations. So baseadas em partnerships are violência a com base em requirement. gênero e meio ambiente. Então, um parceiro é um requerimento, é fundamental. There's a question here. Is there a Existe way uma for pergunta multiple sobre, people to existe uma have maneira access para to muitas application pessoas terem platform at acesso the à same plataforma de time? aplicação ao mesmo Our tempo? application will be Olha, developed as nossa a team, aplicação vai so ser can each desenvolvida member como have uma their own equipe, e cada registration, or should we equipe tem share que a ter o seu próprio registration? registro ou deveremos So compartilhar? once Olha, someone from your uma vez que organization alguém da sua registers organização through fizer o SM Apply, registro you can através do actually SM invite Apply, people ele pode to the convidar application pessoas to help para o work on it. So aplicativo there will para be a ajudá-la a button trabalhar com on isso. Ou the seja, existe um application botão no portal where aplicativo, you no can portal do aplicativo, onde você pode convidar others to work on your outros para application. trabalharem no seu processo de Including your aplicação com partners. você, incluindo seus parceiros.
Ok. many other questions, but they're Eu estou vendo repeats, so I'm not going to outras respond to all perguntas, mas elas são repetidas, então não vou respondê-las. As I stated before, Como eu já this mencionei anteriormente, information, todas that we've essas gone through in the informações webinar que today, mostramos no nosso webinar hoje podem ser documented, encontradas no documento de still Call have for time to Proposals. email Vocês us ainda têm tempo para nos directly. mandarem um You e-mail can submit diretamente for para o your email RISE address with your no nosso questions. endereço de e-mail com suas perguntas. Here's another question. Is there a Aqui word temos limit outra for the pergunta. technical expression of interest sections? Existe There uma are word limits. Existe um limite de palavras para expressão de interesse? Sim. A aplicação vai automaticamente limitar o número de palavras. No entanto, nós demos todas as perguntas mais de 300 palavras. Então, vocês terão oportunidade de demonstrar suas ideias. Outra pergunta: quantas verbas ao todo vocês vão dar? Estamos com 6 verbas, até 6 verbas para fornecer para projetos. Estou vendo muitas perguntas aqui em relação à parceria. Então, as parcerias são um requerimento. Vocês podem ver a lista de organizações que gostaríamos de ver com as suas parcerias no documento Call for Proposals. Eu já mencionei isso várias vezes hoje nessa apresentação. E nós requeremos que você tenha pelo menos um parceiro. Mas qual é o período de implementação para as atividades do projeto e para o RISE Challenge, que é entre 18 a 24 meses? Nós estamos vendo aqui uma pergunta sobre se vamos compartilhar o conteúdo do webinar posteriormente. Esse webinar está sendo gravado e nós vamos fazer o upload para o website do RISE, onde vocês podem encontrá-lo. Just as a reminder that at the stage of the expression of interest, you will not be Só required to develop para lembrar a que budget, na hora de activity expressar plan, o or seu a interesse, roadmap. vocês não são obrigados a ter um So just keep plano that in de mind todas as well, as that etapas only you are da invited sua for the technical proposta. É só se proposal vocês development são stage. You chamados will para be apresentar required to uma develop a budget justificação and técnica, é que vocês vão ter que dar um At this stage, orçamento we just want to para see o your projeto. ideas, hear about the context, and to E test nós, no começo, queremos ver simplesmente as ideias, o contexto, os parceiros do seu grupo. I have a question here. Can one single Tem uma pergunta application aqui. include multiple countries and territories? Uma The answer proposta is yes. pode incluir vários países? Resposta, sim, pode. Okay. Muito bem. A apresentadora, no momento, não está falando. Ela está apenas buscando outras mais perguntas. Ela está escaneando a tela dela. Tem uma lista de perguntas. Nas perguntas e respostas. Na ferramenta, na tela.
A apresentadora continua lendo. All right, I think we can start to wrap. Eu acho que nós podemos basicamente encerrar essa sessão. If we did not get to your question today, please Se know nós that não we chegamos a will responder a review sua all the questions pergunta, that have been submitted veja bem, nós today vamos and juntar, fazer a include coletânea de information todas as perguntas FAQ. apresentadas You still e have time to submit vocês ainda your têm tempo questions to us para through entregar our ou email address. submeter outras perguntas por e-mail. And let me just go back here. So the window for submitting questions Veja closes bem, on the 13th o of prazo June. para Please see the submeter website perguntas é o updated dia by 13 6 de p.m. junho So please e keep até an o eye dia out for 16 that. de junho, esta parte, ou parte correspondente da página da rede, será atualizada de acordo com essas perguntas e você vai colocar resposta a essas perguntas Okay, so na we rede. are going to E continue para terminar, now nós with vamos the refazer ou webinar. repetir a enquete que We have the realizamos same questions as antes. before. Nós temos as mesmas perguntas And como so we'll go antes. ahead and answer Então, the first question. número First, we wanted to 3, ask how que é confident do you repetição do feel número about 1, understanding climate quanta change confiança você tem com and respeito achievements ao in seu 2023 conhecimento, applications? eh, One, seu no entendimento de confidence como at fazer a all. Do you solicitação feel confident do subsídio at RISE, all in depois agora a understanding conclusão desse climate webinar, finance? e você não tem nenhuma confiança, você tem alguma confiança, muita confiança ou muitíssima confiança, como você se sente? Okay, let's go on to the second question. How confident do you feel about understanding the thematic focus of Segunda the pergunta, 2023 quanta confiança você proposals? tem One, not confident at com all. respeito ao seu entendimento do Very enfoque, da confident enfoque temática, or fearful? depois do webinar com respeito a esses subsídios RISE para o ano 2023. Quanta confiança você sente com respeito ao seu entendimento do enfoque, sobre o enfoque temático? Nenhuma confiança, alguma confiança, bastante confiança ou muitíssima confiança? Okay, thank you so much for taking a moment to answer those questions as they will help us pinpoint future programming. Então, muito obrigado por essas perguntas. Nos ajudam sempre a So refinar just nossa as a final articulação. E, reminder, finalmente, uma última chamada, are due as by 11 solicitações p.m. Eastern devem Standard ser Time for the entregues 30th of até o June dia 30 de 2023. junho. Thank you so much for joining this webinar. Muitíssimo obrigado And por terem hopefully the participado no webinar webinar. RISE grants E training vocês will vão ver a be gravação do posted webinar in the na next few página days. nos We'll also próximos share it dias. with E, com we'll certeza, share it online through our social media accounts as e well. nós vamos compartilhar Thank através you das so much mídias again. sociais. Here is Muitíssimo our obrigado a email. vocês. E vocês encontram Questions aqui o and nosso further endereço reach de out to us e-mail. at Entre em contato, rise@iucn.org. Thank you so much, Anthony, and Secretary Oliver. rise@iucn.org. Muitíssimo obrigado a todos vocês pela ideias e pelo interesse.